Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Na aula de hoje, vamos continuar estudando o módulo 17, a perfeição moral. E hoje estudaremos o roteiro 3, que trata do homem de bem. No início do texto do material do ESD, temos a seguinte afirmação: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando encarnado, o espírito nessas condições morais constitui-se no protótipo do homem de bem. Nesse início do tema, precisamos compreender que o homem de bem é um elenco de características, de predicados que Kardec nos apresenta, tanto no Livro dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo. E essas características, esses caracteres, nos apresentam que aquele que ostentar esse conjunto de predicados teria atingido a plenitude do avanço espiritual. Seria o indivíduo considerado o homem de bem. E podemos compreender que esse homem de bem é aquele que cumpre todas as leis divinas. O cumprimento de todas as leis divinas no seu dia a dia, na sua existência corporal, indicam que aquele espírito encarnado ostenta todos os predicados necessários para ser o homem de bem. Por isso que Kardec coloca que o espírito nessas condições morais, ele encarnado, ele é o protótipo do homem de bem, ou seja, é aquele modelo, aquele indivíduo que ostentaria a condição de homem de bem. A partir desse trecho agora, nós vamos realizar a análise do texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, texto produzido por Kardec com base nas orientações dos Espíritos, com base em outras informações, em outras respostas que ele recebeu, em perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Quando ele vai redigir o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sintetiza essas respostas, ele analisa as respostas e contextualiza ela nesse texto que traz as características do homem de bem. E nos próximos slides será essa análise que nós vamos fazer, porque estudar esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo nos permite compreender o homem de bem. E como estamos tratando da perfeição moral, o ápice da perfeição moral é exatamente as características do homem de bem. Pode-se dizer-se que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. Nessa primeira parte, Kardec então nos mostra que o homem de bem é aquele que cumpre perfeitamente a lei de justiça, amor e caridade, que nós já estudamos em aulas anteriores, e vimos que na lei de justiça, amor e caridade, nós temos os preceitos de Deus na vida espiritual e também na vida corporal. E cumprir a lei de justiça, amor e caridade é ter perfeita sintonia com os desígnios de Deus. E ele já começa dizendo: o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza, ou seja, sem falhas, sem nada que deturpe a lei de justiça, amor e caridade. E ele continua: se interroga a consciência sobre os seus atos, ele pergunta se violou essa lei, que foi aquilo que Santo Agostinho nos ensinou na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando ele nos sugere que ao final de cada dia nós interroguemos a nós mesmos sobre aquilo que desempenhamos, sobre nossas tarefas, sobre se em algum momento causamos mal ao próximo. E ele continua: se não praticou mal, se fez todo o bem que podia. Então veja que Kardec, inclusive, ele diz que cumprir a lei de justiça, amor e caridade, ser um homem de bem, é não fazer o mal e fazer o bem ao limite da sua possibilidade.
não além da sua possibilidade, mas ao limite da sua possibilidade, até onde pode, nem menos, nem mais, mas fazer todo o bem que é possível. Por que isso? Porque, obviamente, vivendo num mundo de provas e expiações, não é possível a um indivíduo conseguir realizar o bem além de suas forças. Porque, como vivemos num mundo imperfeito, a própria imperfeição do mundo limita as forças do indivíduo encarnado. Então, o indivíduo encarnado está submetido às condições desse mundo. E por estar submetido a essas condições, a sua possibilidade de realizar o bem é limitada. E o limite dessa possibilidade é que deve ser atingido. Não se pode exigir dele que dê além da sua possibilidade. Mas se ele conseguiu ir até onde sua possibilidade alcança, ele então conseguiu ser um homem de bem. E não praticar o mal. Não basta fazer o bem e também fazer o mal. É não fazer o mal. E também não significa, não, se eu não fiz o mal, então está tudo bem. Não está bem. Porque é não fazer o mal e fazer o bem até onde tem condições de fazer. Se desprezou voluntariamente alguma condição de ser, alguma ocasião de ser útil, isso aí se refere o quê? À lei do trabalho. O que é a lei do trabalho? É exatamente todos nós estamos aqui na Terra para desempenhar atividades em prol do próximo. Isso é a lei do trabalho. Toda vez que nós estamos trabalhando para o próximo. No dia a dia, no nosso cotidiano, nós trabalhamos e recebemos uma remuneração para isso, para nos sustentar fisicamente. Mas isso faz parte da lei do trabalho também. Tudo aquilo que nós fazemos em prol do próximo consiste na lei do trabalho. Nós já estudamos também a lei do trabalho. Então, a questão é você fazer aquilo que está ao seu alcance até o limite das suas forças e você ser útil na medida das suas possibilidades. Não se pode exigir de alguém, por exemplo, um pintor, que ele seja um exímio construtor. Se ele tem habilidade para pintar, é na habilidade para pintar que ele deve ser útil na medida de suas possibilidades e não exigir dele construir uma ponte, porque isso não está na habilidade dele. Mas a lei do trabalho nos sugere e nos impõe que nós façamos e nós executemos as habilidades que Deus nos confiou, os talentos que Deus nos confiou. E esse trecho ele termina: enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E aqui nós temos um ensinamento de Jesus, quando ele nos diz que nós não devemos fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, e fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E esse parágrafo, esse trecho, encerra exatamente com esse ensinamento de Jesus, que o homem de bem é aquele que consegue a todo momento fazer ao outro aquilo que ele gostaria que fosse feito com ele. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Veja que, mais uma vez, Kardec traz elencos de características do homem de bem que estão inseridos nas leis divinas. Deposita a fé em Deus na sua bondade, justiça e sabedoria. Isso se trata o quê? Da lei de adoração, que é a primeira lei divina. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, como Cristo nos ensinou, isso significa que nós compreendemos Deus, depositamos fé em Deus, não duvidamos de Deus, não questionamos Deus. E por isso que ele segue e que sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. E submete à vontade de Deus todas as coisas. Então esse trecho trata da lei de adoração. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aqui trata da questão da lei de liberdade. Como ele tem fé no futuro, ou seja, como ele cumpre a lei de adoração, ele então faz a escolha de privilegiar os bens espirituais acima dos bens corporais, dos bens materiais.
E segue ainda: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então ele tem plena consciência da lei do progresso e da lei da destruição. Lei do progresso porque tudo aquilo que lhe acontece é oportunidade de evolução, lei do progresso. E lei de destruição por quê? Porque na verdade ele tem ciência que a destruição nada mais é do que uma transformação. Então, o homem de bem, ele alia, né, só aqui nesse trecho, nós temos a lei de adoração, a lei de liberdade, a lei de progresso e a lei de destruição. Um homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Aqui, nós temos concretizado nesse trecho de Kardec, mais uma vez, a lei de amor, justiça e caridade, quando ele diz que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. Então, ele pratica a lei de amor, de justiça e de caridade. E ainda, ele continua, quando ele respeita nos outros todas as convicções sinceras. Mais uma vez aqui a lei de liberdade, mas agora a lei de liberdade do homem de bem para com os outros. Ele respeita a liberdade dos outros de serem como eles são, de não querer transformar os outros à força, de aceitar o pensamento, aceitar o comportamento dos outros, ainda que ele não execute esses comportamentos, ainda que ele não queira para a vida dele aqueles comportamentos, mas ele respeita aqueles comportamentos porque ele aplica a lei de liberdade. Então, ele aceita a liberdade do outro, assim como ele quer ter a sua liberdade preservada, mas ele faz as escolhas, então ele não teme não praticar aquilo que o outro pratica se ele não concorda com a prática do outro. Significa aquela máxima de Jesus: não julgueis para não ser julgados. Então, ele não faz julgamentos a respeito do comportamento do outro, a respeito das escolhas do outro. Quando ele diz, não lança anátema aos que como ele não pensam. Então, ele não ofende, não ataca, não agride aqueles que como ele não pensam. Ele apenas respeita a liberdade do outro, embora na consciência dele, aquilo que o outro faz não está concorde, não está de acordo com a lei de Deus. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, veja, mais uma vez aqui, ele reforça o aspecto da lei de amor, justiça e caridade. Então, ele aplica a lei de caridade a todo momento. E ele tem essa convicção de que aquele que prejudica o outro, aquele que atinge o outro, ele também ofende a lei de caridade. Então, o homem de bem, ele sabe quando o outro está ferindo a lei de Deus. Mas, apesar disso, ele percebe isso, não atinge, não ataca o outro, mas ele sabe que esse comportamento do semelhante, esse comportamento do outro, ele ofende a lei de Deus. Mas, ainda assim, ele continua o seu caminho, praticando a caridade, praticando o amor e não fazendo a confrontação com o outro. Porque a única maneira de transformar o outro é através de nossas atitudes. Então, ele prefere praticar o bem para que o bem seja o agente transformador do outro que ataca, que ofende a lei de Deus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que, perdoado, lhe será conforme houver perdoado. E aqui
ele nos chama a atenção que o homem de bem, ele não age apenas no mundo material, não age apenas através de comportamentos exteriorizados. O homem de bem, ele age também no pensamento. Então, ele diz, não alimenta ódio. Veja que ele está só aqui no plano do pensamento. Não alimenta ódio, rancor, o desejo de vingança. Não é nem a vingança, é o desejo de vingança. Ou seja, ele não passa nem pelo pensamento dele aquele comportamento contrário às leis divinas. Ele nem impulsiona o pensamento. Ele não age nem mesmo no plano mental. A ação dele é sempre do bem e sempre calcada no bem, no aspecto exterior, ou seja, naquilo que revela-se através de suas atitudes para o mundo, e também no seu aspecto interior, naquilo que ele carrega na sua mente, no seu pensamento, na essência do seu espírito. Então ele continua, perdoa as ofensas e só dos benefícios se lembra, ou seja, ele nem se lembra do mal que lhe fizeram, ele só se lembra do bem que lhe fizeram, para ele praticar, né, a gratidão, o retorno através da ação amorosa. E o mal que o fizeram, ele nem se lembra. É o esquecimento das ofensas que Jesus nos ensinou. E por saber que para ser perdoado ele precisa perdoar, ele pratica constantemente o perdão. Então veja que aqui ele nos chama a atenção, Kardec, para a questão não só das ações boas, mas também dos pensamentos bons. É preciso, é tão importante quanto agir movido pelo bem, que nosso pensamento também esteja mergulhado no bem. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Aqui, Kardec nos lembra a questão do orgulho e da vaidade. O homem de bem, ele não ostenta nem orgulho nem vaidade. Ele não se preocupa em querer ser melhor que os outros na aparência e no reconhecimento. Ele se preocupa, sim, em agir e pautar as suas atitudes voltados para o bem do próximo, para o amor ao próximo. E ele continua, não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser lhe tirado. Então, um homem de bem, então, ele, apesar de ter situações materiais favoráveis, ele sabe que tudo isso é transitório. Então, se ele tem riqueza, ele sabe que ela é transitória. Se ele tem determinados atributos, uma pessoa que nasceu com habilidades, né, ele sabe que essas habilidades são da matéria, né, que essas habilidades que o espírito está se aproveitando podem ser retiradas a qualquer momento. Basta surgir um infortúnio em sua jornada e aquele talento, aquela habilidade, ela não vai mais funcionar. Então ele sabe que tudo é temporário no mundo material, que a única coisa que permanece é o espírito e sua essência. Então por isso ele valoriza os predicados espirituais e ele sabe que qualquer condição material que ele esteja, ela é temporária. Então por isso ele agradece a Deus, ele tem gratidão por aquilo que Deus lhe oferece materialmente e utiliza isso em prol do bem e em prol do próximo, e não para prejudicar o próximo. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá que prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, ainda falando da questão dos bens materiais, e aí nos bens materiais incluímos também o corpo físico, que é um bem material. Então, um corpo físico saudável é algo que Deus nos concedeu. Então, precisamos também usá-lo em prol do próximo, precisamos conservá-lo,
precisamos cuidar de nossa saúde sem prejudicar o próximo. E isso vale para qualquer bem material. E ele fecha mais uma vez dizendo sobre as leis divinas, quando ele diz que o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, ou seja, ele cumpre as leis divinas e ele respeita as leis divinas como um todo, não só na relação dele com Deus, mas na relação dele com toda a humanidade, com todas as criaturas divinas, porque ele respeita a lei de Deus, assim como ele quer que a lei divina opere na vida do seu semelhante. Então, o homem de bem, ele cumpre integralmente as leis divinas, e não só isso, ele permite que a lei divina se manifeste na vida de seu semelhante, e que seu semelhante tenha a oportunidade de vivenciar essa experiência com Deus. Ou seja, ele respeita o tempo de cada um. Ele respeita a lei de liberdade em relação ao outro também, a lei de progresso em relação ao outro, a lei de amor, justiça e caridade em relação ao outro. Com efeito, conforme assinala Kardec, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai vosso próximo como a vós mesmos. Então veja, se nós olharmos o ensinamento de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus apontam para as leis divinas e apontam essencialmente para a lei de justiça, amor e caridade. Então, o homem de bem é aquele que consegue aplicar a caridade ao extremo. E a caridade ao extremo é olhar para o próximo e respeitar o próximo, fazer o máximo de si pelo próximo, dar o seu melhor ao próximo. Saber utilizar os bens materiais que lhe foram entregues para que ele possa utilizar esses bens em prol do próximo. Aquele que aplica as bem-aventuranças, a humildade, o coração puro, a misericórdia, a brandura. Ou seja, a aplicação dos ensinamentos de Jesus leva aquele indivíduo que os aplica corretamente a atender às características do homem de bem. E aí ele continua esse trecho, dizendo: fazer aos outros o que queris que vos fizessem, amai vossos inimigos, perdoai as ofensas se quiserdes ser perdoados, praticai o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros, humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar e o de que dá, ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Veja que nesse trecho aqui nós temos o resumo dos ensinamentos de Jesus. E Kardec ainda conclui: se nós pegarmos todos esses ensinamentos de Jesus, nós podemos resumi-los em uma única palavra: caridade. Porque a prática da caridade levará ao atendimento de todos os ensinamentos de Jesus. E é a prática da caridade que vai forjar em nós o espírito do homem de bem. Quando nós conseguimos praticar a caridade em sua plenitude, nós conseguiremos também praticar de modo extremo as características do homem de bem. E ele fecha Kardec dizendo que Jesus coloca a caridade como condição absoluta da felicidade futura. Porque, como nós vimos, quando nós estudamos a lei de justiça, amor e caridade, nós conseguimos compreender claramente que essa lei nos dá o entendimento de que a prática da lei de justiça, amor e caridade faz com que nós consigamos atender naturalmente a todas as outras leis divinas. E por isso que Jesus ele resume que a felicidade no reino dos céus, ou seja, a felicidade plena do espírito reside
na prática da caridade. Porque a partir do momento que o espírito consegue viver a caridade, consegue caminhar olhando sempre a prática da caridade, esse espírito, seja encarnado, seja desencarnado, ele vai atingir a sua plenitude. Porque nós fomos criados por Deus, somos espíritos criados por Deus, com a finalidade de atender aos desígnios de Deus. E o desígnio de Deus é o quê? Que todas as criaturas evoluam e cheguem até Ele. Se o indivíduo ele pratica a caridade, ele vai estar atendendo ao desígnio de Deus e vai estar ajudando a caminhada do próximo. Então, por isso que a caridade resume os ensinamentos de Jesus e resume também a principal característica do homem de bem, porque o indivíduo que conseguir aplicar a caridade ao máximo, no seu ápice, vai também atender a todos esses outros predicados do homem de bem. Conclusão. Sintetizando todas as qualidades do homem de bem, encontramos no Evangelho a figura do bom samaritano, verdadeiro paradigma a ser seguido por todos os que almejam alcançar a perfeição moral. Quando nós vemos no material do ESD, temos inserida ali a parábola do bom samaritano, porque a parábola do bom samaritano, ela ilustra, é um ensinamento de Jesus para ajudar a todos a compreenderem o que é o amar ao próximo. E ele utiliza nessa parábola a figura do samaritano porque ele era tido como um impuro para os fariseus. E aí utiliza a figura dos doutores da lei, do levita, que também é um doutor da lei, para mostrar que aqueles que mais conheciam a lei de Deus foram incapazes de amar ao próximo. E aquele indivíduo, que para eles era tido como um impuro, foi que praticou o amor ao próximo, que é o samaritano. E o samaritano, então, na história apresentada por Jesus, na parábola, é aquele que vai socorrer ao outro que ele nem sequer sabia quem era. É aquele que vai ajudar ao outro nas ações do outro, socorrer o outro, curar as feridas do outro, levar o outro ao local seguro e ainda garantir a pousada do outro. E aí por isso que ele traz essa imagem do bom samaritano, para que nós tenhamos a ideia de quem seria o homem de bem. E ele nos coloca essa atitude do bom samaritano como a atitude do homem de bem. O homem de bem, portanto, é todo aquele que vivencia o sentimento de caridade em todos os atos de sua existência. Finalmente, diremos ainda com Kardec: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Porque Kardec, então, nos apresenta com esse ensinamento que pouco importa o rótulo, pouco importa a denominação, pouco importa o segmento religioso a que o indivíduo pertença. O indivíduo ele só vai conseguir atingir a condição de homem de bem somente se ele praticar inteiramente e plenamente em todos os momentos de sua existência a caridade. Esse era o conteúdo que nós tínhamos para a aula desta semana. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Muita paz e muita luz a todos.